Estamos iniciando mais um podcast aqui no nosso canal. Hoje com a gente, Genoir Quinis, ele que é empresário do ramo de facção. É uma empresa que já está há muitos anos no mercado, Genoir. Seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Marcos, pelo convite. É uma honra estar aqui, né? E se a gente começou, vai fazer 24 anos já. 24 anos. Só em Salete, a gente veio dia 3, iniciou as atividades aqui dia 3 de dezembro de 2021. Sim. Aqui em Salete vai fazer já 23 anos agora em dezembro. Mas você é saletense. Saletense. Nasceu em Salete. E aí... Nascido em Ribeirão das Pedras, na verdade. Vim para Salete com 7 anos de idade, né? Aproximadamente. Sim. Ribeirão das Pedras está aí, ó. Tá aí, ó. Isso. E aí aqui, a juventude, como foi? Você foi, na nossa época lá de piazão, era jogar futebol. A gente morou aqui na Vila São José, né? Sim. Até eu começar na Rode, com 14 anos. Com 14 anos. A maior lembrança que eu tenho é da Vila, né? Que a gente jogava futebol no campo de baixo e ele brincava no campo de cima, né? E a minha infância, a maioria foi assim. Ou você jogava futebol, na época a Rode tinha 2 times, né? A DC na época, daí o aspirante e o titular, né? E na época podia ir em cima de caminhão ainda, né? A gente saía nos interiores e nossas festas. Sim. E a maior parte que eu lembro foi no futebol. Final de semana era sempre. Era futebol, na escola era jogar clica, né? Mas a infância foi dessa forma, assim. Sim, Me casei sim. cedo também. Não tenho muito... Uma das coisas que até brinco que tenho saudade com meus irmãos é que a gente tem idade próxima e não passamos a juventude junto, né? Sim, diferente de hoje, né? Eu escuto eles contando, né? Que nem o Lenir, o Alcionir, se passaram junto, brincaram e namoraram junto. Não aprontaram, mas né, se divertiram junto. Sim, sim. E eu perdi essa parte, né? Mas também foi um bom motivo, né? Da Casei família cedo. você é o mais velho? Dos rapazes, sim. Ah, dos rapazes, sim. Tem mais 2 irmãs, né? Sim. Salete e Arozeli. E aí você falou, iniciou na Holding com 14 anos. 14 Você trabalhou anos. por quanto tempo? 10 anos na Roden. 10 anos. Daí eu cheguei a ser gerente de setor, né? Daí em 98. Naquela época, hoje o jovem quer fazer o quê? Quer fazer uma carteira de motorista com 18 anos, né? E eu na época já tinha mais, estava com 24 anos. Queria ir embora. Porque naquela época, para te se dar bem na vida, tinha que ir embora de Salete, né? Tinha Sim. essa cultura. Sim, Cidade sim. maior era melhor, né? E daí caí nessa aventura, né? Daí na época eu saí da Roden, a Ilânia trabalhava na Major, na Marô, Confecções, desculpa. Sim. E daí decidi ir para Indaial, porque lá tinha bastante oportunidade de facção, que ela estava no ramo, né? E vocês já eram casados? Nós casamos em 94, fomos para Indaial em 98. Uhum. E daí naquela época ela começou no ramo que ela estava aprendendo aqui. Na verdade, quis ter oportunidade de costureira aqui na Marô e nunca dava muita oportunidade, porque não sei o quê, né? Sim. E decidimos, nós 2 jovens ainda, né? Vamos para a cidade grande. E fomos para Indaial. Chegamos lá, a Ilânia ela continuou com costura, onde ela aprendeu a costurar, foi tudo lá em Indaial, né? Uhum. Pessoas maravilhosas que a gente encontrou pelo caminho. Puxa vida. E eu comecei, meu primeiro emprego lá foi numa madeireira também. Daí, primeiro mês, senti muita saudade da Roden. Diferente? Diferente. A gente trabalhava com madeira, com caibo de cobertura de casa, assim, né? Talvez tinha 4, 5 homens eu pegar numa prancha, descarregar caminhão, madeira nativa, Você né? disse que era mais pesado lá. Mais pesada, é. Então, assim, mas é um aprendizado. Cresci muito lá, graças a Deus cheguei a ser líder de uma equipe lá também. E foi onde que a gente começou a aventurar-se, né? Saímos da equipe, fomos para lá, Sim. na expectativa de que conseguisse crescer. Sim. Graças a Deus a gente já cresceu aqui, né? Vamos supor, profissionalmente falando. Comecei na Rode com 14 anos e cheguei a ser gerente também, né? Ela também sempre foi líder e sempre foi... É que a gente sempre buscou nunca ficar no conformismo, né? Sim. E 10 anos é questão- um bom tempo, né, Janeiro? Bastante. Hoje, talvez estivesse em Salete, estaria lá ainda, se não tivesse saído dessa pausa, né? Sim, sim. Mas aprendi muito. Na Roden me deram muita oportunidade. Com o aprendizado dali, a gente pensou, não, estamos preparados e vamos aventurar, vamos para a cidade grande, né? Graças a Deus, não foi fácil no início. Como E lá tudo. você ficou quantos anos lá em Indaial? Nós ficamos 3 anos lá só. 3 anos. Porque a gente começou lá, eu trabalhei numa madeireira e a gente começou numas facções, né? E daí, depois um vizinho de fundo da nossa casa ofereceu pré-costura para a Elaine fazer, né? Emprestou a máquina, inclusive. Tudo, casa? Né? Isso. O pessoal pulava cerca, né? Bom, sim, Sim. nesse caso foi um bom sentido. Né? Daí começamos a costurar em casa. Daí ela começou, pegava só bolso, logo ele pediu para fechar a lateral.
E foi indo, daí criou aquela, opa, vamos começar em casa também. Daí a Elaine saiu primeiro, começou em casa, daí dependia totalmente da facção, né, em casa. E com uns 4, 5 meses que ela estava em casa, à noite eu ia aprendendo um pouquinho. Ela sozinha? Ela sozinha. E daí ela estava uns 4, 5 meses em casa, eu fiz um acordo na empresa lá e compramos mais uma máquina, uma over daí, né? Daí eu fui para casa ajudar, fazer lateral, essas coisas, né? Sim. As primeiras vezes suave que tá louco, né? Mas foi aí que começamos. Começamos numa salinha que não dava 3 metros quadrados, né? Mas aí já com aquele pensamento de empreender nesse ramo. Já tinha esse pensamento. A gente foi com a intenção de criar algo novo para nós, mas não nesse ramo. Ele foi casual, por Sim. acaso, né? Tipo, eu acredito que tudo que é para ser da gente chega... Deus dá uma forma de chegar na gente, né? E o vizinho, hoje tem uma admiração muito grande pelo seu Antônio, o nome dele, né? Sim. Onde que a gente aprendeu muito. Primeira meta da nossa vida, depois que começamos a cursar em casa, é estar no patamar dele, né? E ele tinha facção também. E ele tinha facção, e ele que cedeu a primeira, confiou na gente também, né? Primeiro na Elaine, depois comigo também, de passar serviço quarteirizado, no caso, na época, né? Sim. Então ele que deu a primeira oportunidade para nós em casa. A gente começou lá em Indaial, eu e ela, já no final de 99, por aí, né? Sim. Depois daí, tu nem percebe quando tu vê já tá com mais uma máquina, com mais uma pessoa, né? E isso, lá você já tinha um funcionário? Em Indaial, sim. Daí em 2000, março de 2000, a gente montou a empresa registrada, tudo certinho, e começamos com funcionário. Daí na época a gente trabalhava para centro comercial, que hoje ainda tem, né? Centro comercial para os shopping, né? Sim. Os lojistas levavam peça. Era uma loucura, porque levava 5 da tarde, meia-noite ia buscar, né? Nossa. Então a gente chegava a fazer revezamento de... a primeira funcionária foi minha cunhada, a Celila, de Indaial, né? Então a gente revezava, um dormia, outro fazia peça, porque eu tinha um trauma, eu escutava ronco de caminhonete e já dava um frio na barriga, né? Porque daí o cara vindo buscar, tinha 10 peças prontas, 100 peças prontas, eles buscavam, porque 4 da manhã abria a loja, né? Nossa. E ali foi, daí uns 6 meses a gente conheceu a Hering, né? Porque hoje é mais comum a terceirização de facção, mas em 20 e poucos anos atrás não era tão simples, né? Sim. Estava iniciando. Em Indaial, Blumenau já tinha bastante, mas na nossa região para cá... Porque naquela época tinha as grandes, eu acho que era até malharia que se dizia. Isso, é. Aí era mais nas grandes empresas. Então, naquela época aqui em Salete tinha Marrô, que era maior. Eu lembro que a Nadir estava começando quando a gente veio para cá. No fundo de quintal também. Sim. O Zonta tinha já iniciado, que eu lembro eram os 2 na época, né? Mas lá já era mais comum. Sim. Daí quando a Hering chegou lá, a gente começou a costurar para eles, né? Daí onde já começamos a ter mais funcionário, porque ele tinha que ter produtividade já, né? O shopping, para a loja, para os lojistas lá, tu trabalhava, ganhava um pouco mais, só que era picaceira, né? Tipo, toda 1000 cores, né? Sim, sim. E modelos diferentes. Era bom, uma adrenalina muito boa. Assim, para começar, era ótimo. Foi ótima a nossa experiência, né? Sim. Tanto é que se foi aprendido muito com isso, né? E ganhava dinheiro. Ganhava dinheiro naquela época. Foi uma época muito boa. Sim. E aí você fala, continuou, só que mudou esse ramo para Hering, lá já em Indaial. Indaial. Daí com a Hering surgiu, nós conhecemos o Wilson Packer, que ele conhecia a região de Salete, né? Ele teve parente que morou em São Luís, não conheço nenhum deles. Mas daí quando ele soube que a gente era de Salete, ficou encantado, né? Na época a Hering tinha um projeto eles chamavam de facção a BR afora, né? Tipo, vamos supor, de Blumenau, pegar a BR ao sentido interior. Porque se tem uma cultura e a gente vivenciou lá, que quem chegava da nossa região aqui, Salete, Taió, Vitimarsum, Santa Terezinha, aqui da nossa região mais do interior... Não precisava nem fazer currículo. Não, era realmente, chegava lá, dizia de onde era, Sim. eles apostavam de primeira. Olha só. Porque tem muita rotatividade de pessoas lá. Sim, sim. E aqui a gente sabe, né? Tem pessoas que ficam 20, 30 anos em empresa, né? Já vai com esse pensamento, né? E daí na época nós não tinha filho, não tinha nada, e surgiu a possibilidade, nós estávamos com 8 funcionários lá. Puxa. Tanto é que em novembro ele fez a proposta, nem esperamos janeiro, porque geralmente acaba uma coleção e vem início de ano com calma, né? Largamos tudo, já avisamos funcionário, demos cidadania para todo mundo, né? Avisando que a gente vinha embora, já dando oportunidade para cada um procurar serviço em outro lugar, né? E final de novembro viemos para Salete, dia 3 já começamos a atividade aqui. E onde você está hoje foi desde aquela época? No mesmo local?
Não? Na época, o primeiro galpão que a gente alugou, até com um incentivo municipal, na época da Emir News, né? Foi no galpão que era do pai dele, em frente ao Resende lá. Sim, tinha no bairro Schreiber. Isso, a gente ficou por 11 meses ali. Olha só. Ali que foi nosso maior desafio, sabe? Por quê? Porque a gente tinha 8 funcionários lá. O mínimo que se tinha um projeto para conseguir incentivos era no mínimo 20 a 25 pessoas inicial. Na época, a Marrua era a única empresa que tinha mais funcionários, né? Sim. Para ter uma ideia, as primeiras funcionárias com a experiência que a gente conseguiu, teve situações de ter que ir na casa, conversar com o casal, né? Porque não se apostava muito, né? Tinha na cabeça que empresas grandes era mais seguro trabalhar, né? Sim. Ter que começar empresas pequenas, começando era um desafio junto com a gente, né? Sim. E aí você começa aqui em Salete, com quantas máquinas? Como é que foi a estrutura de início, Genuir? Você lembra? De início a gente começou com umas 10 máquinas. Daí a gente fazia 2 turnos, né? Tinha 20 pessoas, 10 cada turno. Foi um período dificílimo, porque daí a maioria, nós estávamos com 3 pessoas com experiência, né? Que foi a Zenaide Fischer, inclusive, e a Luzia Weber. A Sandra Weber, minha sobrinha, uma grande gratidão que ela apostou junto com a gente, né? A primeira funcionária que ajudou a fazer as fichas, tudo, para nós selecionar algumas pessoas, foi ela. Ficou 20 anos com a gente, né? Nossa. Só saiu para começar um negócio para ela. Hoje ela é nutricionista, né? Então a gente assim, tem uma gratidão muito grande por ela. Foi a primeira pessoa que apostou na gente. Sim. E através dela a gente chegou na mãe dela e algumas pessoas conhecidas, que nem a Luzia conhecia a Zenaide, e foi se realizando, né? A gente começou com umas 10 máquinas na época. Sim. E não máquinas aquelas máquinas fleiras, sabe? Aquelas que não dá muita produtividade. Sabe, começar... A diferença para hoje é muito grande. Muito grande. E daí a gente veio com uma intenção, tem 8 funcionários aqui, vou com 20 lá, já vou triplicar faturamento. Já, né, vinha com a cabeça Sim. pensando nisso aí e ficar rico. Mas foi um desafio, foi um aprendizado enorme, foi Sim. anos difíceis, né? E aí você sai do bairro Schreiber e essa mudança já é para onde você está até hoje? Não. Também não? Foi um processo longo, daí a gente saiu dali e hoje, perto do prédio do Dionei ali, onde tem na esquina ali, onde pega na rua 15 de novembro, tem uma Casa Azul. A gente nomeou Casa Azul aquela vez, né? Sim. A gente morou ali. A gente daí saiu de aluguel. A gente tinha que trocar de casa, né? Que a gente estava morando de aluguel. O proprietário da casa precisava, porque um filho dele ia casar, a gente teve que sair. E conseguiu juntar as duas coisas com o mesmo aluguel, porque ele estava vencendo já um ano que era de benefício, né? Da prefeitura naquela época. E daí a gente já teria que ou assumir de conta própria, daí era muito mais caro lá, ou arrumar outro lugar, né? Sim. Daí a gente já encaixou ali, e naquela época, para ter uma ideia, a gente conseguiu encaixar onde é hoje, é um salão de beleza, não lembro o nome. É ali ao lado do Cantinho da Saúde, né? Isso, bem Sim. ali. A gente conseguiu fazer naquela parte toda ali, ter uma facção, morar junto, isso em 2005 já. Sim. Daí ali ficamos 6 meses, 7 meses, daí outra pessoa que tem uma enorme gratidão, não esquecendo família, que a gente logo vai esquecer nomes, sim, né? Sim, sim. Família é o nosso pilar, né? A Elaine, que sempre esteve junto, que foi uma das fundadoras e hoje consegue trazer de revista um modelo e fazer e tal, né? Uhum. Mas dali, tipo assim, o Valdo Bitt era presidente da Copen e a Copen tinha umas máquinas paradas, que eles davam curso de costura para as pessoas ali, né? Através da Copen, a Copen era uma entidade já mais forte na época e tal. Sim, sim. E daí ele fez a proposta pra gente, uma sala vazia, pra gente passar lá, botar a facção lá e poder usar a estrutura da Coop também. Daí já conseguiu mais algumas máquinas, né? Lógico, do mesmo nível daquelas que nós tínhamos, máquinas um pouco mais antigas, até porque era tudo curso gratuito que eles davam, né? Mas na época foi uma oportunidade para nós, assim, foi um salto que não tem noção do nosso... E aí você muda desse local para Copen? Para Copen. Daí ficamos ali até 2009. Até 2009, graças a Deus, a gente conseguiu fazer o nosso galpão e é onde a gente está lá hoje, Sim. né? E como é que é hoje essa estrutura tua lá, Genuir? Hoje a gente tem, eu lembro como agora na inauguração, né? Até nossos funcionários fizeram uma homenagem belíssima e buscar toda a nossa história lá de Indaial e com alegrias e sofrimento, assim. A participação de pessoas próximas foi uma homenagem maravilhosa, né? Eu lembro que eu fiz a reunião e disse, agora tem uma estrutura para a vida toda, né? E fizemos um galpão lá, graças a Deus. Hoje já tivemos que fazer aqueles puxadinhos, né? Como nós dissemos. Hoje já temos uma estrutura, tem umas 50 máquinas, né? Hoje conseguimos ter máquinas
de sobra, de algum tipo reta, tem sempre uma ou duas sobrando, se estragar uma... Reserva. Reserva, então não depende mais, que na época ela estragava uma, tu esperava o mecânico e, né, não era bem assim para conseguir também, né? Então a gente tinha dificuldade. Máquina parada, prejuízo, né? Sim. Sem contar a estrutura. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu modernizar bastante, né? No nosso ramo tem muito ainda o que fazer, só que a gente faz a parte de baixo, então a parte de tactel, que a gente fala, né, é bermuda. Então a gente tem máquina de bainha, por exemplo, que hoje quem faz camisaria tem que ter uma máquina que faz bainha automática, senão já não ganha, não tem produtividade. Para nós hoje ainda não compensa, até por custo-benefício, até porque o nosso produto é diferente, né? Sim, sim. Mas dentro daquilo que a gente precisa no momento, sempre, nós somos 23 anos em Salete, não lembro um mês e não está pagando uma máquina, né? Estou sempre trocando, isso vai sempre evoluindo. Mas hoje a estrutura nossa, nós temos condições de pegar uma peça, uma bermuda dela talhada e deixar ela prontinha a ponto de embalar, né? Tanto com botão, travete... Sim. E você continuou trabalhando para essa mesma empresa? Não. A Hering mudou também. Daí teve o maior desafio da nossa vida, foi essa vinda de Salete com a Hering, né? A gente veio em novembro, que eles tinham um projeto de BR afora, tu vem seguro, né? Sim. Abril do ano seguinte, a Hering não foi o que convidou para nós ir para Salete, não foi seu Wilson, foi um outro rapaz que apareceu do nada e nos deu 30 dias que eles iam fechar todas as facções da BR, que eles viram que não era viável, porque daí não conseguiram a quantidade necessária que eles precisavam, né? Hoje, se tu falar em perder um fornecedor, dá um baque, mas logo tu consegue outros, que graças a Deus tem muita gente na porta, né? Sim. Mas na época, 22 anos atrás, eu nem carro não tinha para poder buscar, entende? Eu ia comprar em Taió, que aqui em Israel não tinha também, Sim. de moto. Ou vinha com ônibus escolar, né? Tropeçando com a sacola de linha e tal, né? Então, a estrutura, hoje as condições são totalmente diferentes. Ficamos lá em abril daquele ano, 30 dias, e não tinha mais. Aí bateu um desespero. E ali vem uma parte de um prejuízo enorme, né? Daí, graças a Deus, sempre eu sou abençoado, e sempre sou eu e a Nana, e somos gratos a Deus, porque todo imprevisto que acontece é por algo melhor, né? E naquela época, daí o meu sobrinho, o Júlio, o Anderson, né? Trabalhava na classe têxtil em Dayal. Só que ele só tinha o tactel, nós fazíamos moletom naquela época. O tactel é um tecido diferente, né? Mais social, né? Tem tactel, sarja, e é um outro artigo. Eu não entendo nada, mas pode falar. Só que todas as máquinas que a gente tinha, a maioria não servia. Tu tinha que mudar todas as máquinas, sabe? Mas na época, primeiro é fornecedor, depois tu vai pensar em máquina, né? Consegui uma parceria, graças a Deus, fortíssima, de 20 anos. A gente faz 3 anos que parou com eles. Porque sempre foi mudando de estrutura, tudo também, a gente conseguiu de uma outra empresa uma gama de um produto maior. Mas ficou 20 anos com eles? 20 anos com eles. Puxa. Nós crescemos junto, né? Em horas boas junto, horas ruins junto. Foi um grande aprendizado. E foi uma faculdade enorme, né? Ter com parcerias, eles ajudaram a gente foi comprando máquina e sabe que lhe dá um prejuízo desgraçado, porque tu vai trocar de um produto que tu tá dominando para começar um totalmente no escuro, sabe? Não tinha experiência, nada, né? E uma máquina não é tão barata assim não, né? Hoje... O tactel é mais caro do que pro moletom, né? Ah, tem essa diferença? Sim, vamos supor, o tactel precisa de um pesponto de uma agulha, de uma reta, 2 agulhas, por exemplo, que é uma dupla que a gente fala. É uma máquina hoje está 20 e poucos mil reais, né? Nossa. Naquela época ainda estava acessível as coisas, mas com dólar alto tudo disparou. E hoje as máquinas é mais ou menos esses valores, 20 mil? A maioria. É? Tipo, tem reta, over, ponto conjugado, essas coisas. Pro básico, tá em torno de 5 mil, 6 mil, nova, né? E já é eletrônica, né? Tem de 10 mil, 12 mil, tem a variação de preço que tu imaginar. Então hoje numa conta muito rápida, só em máquinas tu tem em torno de R$1 milhão em máquinas. Se for 20 mil, 50? Aproximado. Olha só. Ô, Geno, e aí você falou, são 2 pisos? É isso a tua estrutura Nós hoje? temos 2 pisos, 2 pisos. A gente hoje, a casa que a gente morava de madeira, tá uns 30 metros, né? No mesmo terreno. A gente fez um piso embaixo, a gente ampliou. Garagem, a gente fez tudo para a estrutura da empresa, né? Tipo, daí a gente tinha feito o galpão, a garagem e daí em cima para morar, né? O projeto foi mudando. E daí embaixo a garagem é para entrada de peça. Nos fundos já fizemos mais uma sala que na época passamos para fazer moletom.
Que daí hoje a gente está com os 2 artigos, a gente consegue fazer tanto o tecido como o moletom. Porque numa época chegou, alguns anos, uns 6 anos atrás, que a bermuda de tactel, o tactel é o tecido que muda, tá? Sim. Talvez eu estou falando na minha cabeça tão simples, mas posso estar confundindo as pessoas, né? Mas o tactel é um tecido, é mais para praia, assim, né? O moletom, ele é comum, pode usar tanto em praia como para passear, o tactel também, só que o tactel é mais, tu olha, pensa em tactel, pensa mais em praia, né? Sim. E daí teve um ano que mudou o tecido do tactel, mesmo modelo, mas passaram para moletom. Daí a gente teve que se adaptar, né? Então a gente criou uma célula para fazer o moletom também. Hoje, graças a Deus, foi outra situação, uma diversidade que nos deu uma oportunidade, né? Então, tipo, a gente consegue fazer os 2 artigos, tanto o tecido como o moletom. Sim. E hoje, nessa estrutura de funcionários, são quantos hoje? Essa estrutura que você tem, que você falou, né? Mas de colaboradores são quantos? Nós temos 30 interno. A gente tem mais 27 que a gente quarteiriza, né? Que é uma oportunidade, tipo, são pessoas que trabalhavam com a gente e pensavam em trabalhar em casa, né? Então a gente estendeu essa oportunidade, que foi para elas e para a gente também, né? Sim. Porque se a gente não... Isso faz uns 15 anos já que a gente começou fazendo isso. Acaba sendo bom para elas e bom para a gente também. A gente ganha em quantidade, né? Por quê? Há uma diferença isso? As pessoas que trabalham em casa do que trabalham lá contigo? Para as pessoas que trabalham em casa, eu vejo que é mais puxado. Porque a gente começou em casa, a gente não consegue controlar as horas, né? Tipo, se bobear para fazer 12, 15 horas, é mais puxado. Só que daí quanto mais trabalha, mais ganha? Mais ganha, a gente paga por peça. Ah. E para a gente acaba agregando, porque vamos por assim, nós temos fora mais ou menos parelho, mesma quantidade de pessoas que fazem moletom e mesmo que fazem tactel. Então é praticamente uma equipe a mais fora, juntando todas elas, né? Sim. Só que todas elas fazem a peça completa, a gente só faz o acabamento com catraca, travete, essas coisas lá dentro, né? Sim. Até curiosidade minha, como você falou, muitas, né, eu queria trabalhar em casa. Foram trabalhar em casa, há uma porcentagem de quantas desistem ao longo do tempo? Por essa questão de estar em casa, trabalhar bastante muitas vezes? Só o que faz algumas mudar de ideia, de voltar tanto para a facção ou seguir outro ramo, né? Muitos abrem outros negócios, ou vão para outros ramos, ou vão embora, né? Mas muitas pessoas elas acabam pensando às vezes em parar até por questão de solidão, sabe? Porque trabalhar em casa sozinho, no começo é tudo muito bonito, né? Tendo Sim. filho, tá ali e tal, mas trabalhar sozinho não é... A gente sabe que a gente trabalhou sozinho. Eu não fiquei sozinho totalmente, mas a gente ficou um bom tempo sozinha, né? Sim. Então tem algumas, não tem muito índice de volta, não. Para as pessoas é mais prático hoje, né? Uhum. Até porque a gente tem uma deficiência hoje muito grande em questão de creche, em adaptação de horário, né? Para o nosso setor. Nosso setor é metade do ano agora que vem férias de creche. Início de ano é terrível para muitas pessoas. Nem todo mundo tem mãe ou avó, um conhecido que pode cuidar. Então eles têm uma despesa extra, uma despesa a mais, né? É onde que faz com que muitas pessoas pensem para dar uma atenção melhor para os seus filhos, uma qualidade de vida melhor, preferem trabalhar em casa, né? Ô Geno, até curiosidade minha, assim, quando você começou para hoje as máquinas, como é que foi o avanço, as mudanças, a tecnologia? Foi muito grande. Hoje, por exemplo, assim, às vezes você pega uma máquina igualzinha, né? Igualzinha não, porque tem um pouco de modernidade também, que vamos Muda muitas marcas também? Marca vai se adaptando a algumas, né? Não tem muita marca de máquina que a gente conhece aqui. Tem Ciruba, Sustar, algumas marcas, tem Juque, né? Mas é tudo mercado, né? Depende de região. Nossa região aqui, já a modernidade que eu vejo, é velocidade, é ganhar em quantidade de número de pontos ali, né? Sim. Ela é mais rápida, pega uma máquina de nossa época lá e bota pertinho da outra. Tu não diz, olhando visivelmente assim, trabalhando, né? Mas o design delas, né? Tem máquina que fala, que até grita, né? A gente tem que desligar ela lá e tal. Tem muita modernidade que vem junto, que é só que eu vejo que é para ganhar dinheiro, que não deveria, né? Que tem que fazer aquilo que funciona realmente, né? Porque ficar falando e tal, Sim, né? sim. Mas são novidades que estão no mercado e muitos gostam, né? Para chamar atenção. Tudo que eu estou dizendo é opinião minha, né? Não estou dizendo que sim, eu, né? Claro, claro. Mas tu ganha
Tem máquina que faz, por exemplo, bordado, aquelas tipo de tricô, assim, né? Eu sou muito ruim para marcar nome de tecido e tal. Mas hoje tem máquina que faz sozinha. Tu bota lá, ela faz os pontos sozinha e tal. E tem a modernidade. Para o nosso setor tem uma gama muito grande, só que a gente não conseguiu trazer para cá, porque é muito caro. Sim. Uma máquina de pregar bolsa, por exemplo, né? Que seria o sonho do consumo, mas é 150, 200 mil reais, né? Olha. E daí tem outro detalhe. É questão de mecânica também, né? Como é que tu vai trazer a mecânica especializada para esse tipo de máquinas, né? Mas hoje o que a gente muda é máquina a ar, eletrônica, né? Corte-fio, que antigamente tinha que ter muito mais manual, hoje em dia ela corta sozinha, separa a peça, né? Então, tipo, tem mais modernidade, assim, tem uma gama de máquinas novas, né? E como você vê este ramo daqui 10 anos? O que me preocupa, tem lógico lá da tecnologia, mas nem tudo a máquina vai suprir o ser humano, né? Eu vejo uma preocupação, vou pensar em nós aqui em Salete, tá? E acredito que dá para também abranger nosso setor todo. É a questão da mão de obra. Porque tem muita dificuldade de pessoas novas querendo aprender nesse ramo. Eu vejo uma grande dificuldade. Se olhar... Não querem? Não, nem sei se não querem, ou talvez não desperte interesse, ou não tem oportunidade, sei lá, né? Mas é difícil aparecer pessoas novas querendo e aguentando, né? E ficando, né? Para aprender, vou ser um costureiro, porque também em facção, tu não tem muito que crescer em questão profissional, né? Tu pode ser um costureiro, mas eu vejo que é uma baita uma profissão, pode se tornar um gerente de célula, né? Mas tem pessoas que têm uma ambição muito grande. Sim. Hoje, tu vê pessoas estudando e querem ir embora, tem essa cultura, sabe? De fazer... A nossa geração, uma geração que é muito dentista e psicólogo, né? São profissões que precisam, né? E salário, ele é atrativo nesse ramo? Como é que foi nesses anos também? Como é que você analisa isso? Sim, olha, é competitivo. A gente sempre procura ser o mais justo possível, né? A gente sabe que talvez poderia merecer, todo mundo merece mais. Mas é o mercado. Mas é o mercado, tu não consegue, né? Tu tem que ter um custo, né? E a facção também nós não conseguimos agregar valor num produto. Então, se eu recebo R$1 a peça, eu posso até negociar R$1,20, alguma coisinha. Mas já vem meio que já estabelecido, né? Sim, sim. Então não tem muito que tu buscar. Sim. Eu sempre digo assim para as pessoas, se fosse para ficar rico em facção, as malharias não terceirizavam, né? Então eu já terceirizo por quê? Porque é uma forma de eles ganhar dinheiro e dar oportunidade para a gente também. E nesse ramo muda muito essa questão de funcionário? Tu diz a rotatividade? É. Nós não temos esse problema de rotatividade. Eu sempre sou grato que a maioria das pessoas que saem lá de nós ou vão abrir um negócio próprio ou vão tentar, como a gente já fez, em outra cidade. E graças a Deus, se alguém volta, não que não deu certo porque escolheu voltar, eles procuram a gente de novo, né? Então nós não temos problema de perder para outros. Concorrência sempre tem. Sim, né? Por mais que todo mundo diga que não, mas infelizmente, né? Você diz concorrência do mercado do trabalho. Do nosso setor concorrência tem, porque por exemplo, nós precisamos no inverno de pregadeiro de zíper. É uma concorrência enorme. Então, tipo, se aparecer a oportunidade, né? Eu acredito que nem eu e nem ninguém não vai perder essa oportunidade. A gente evita de buscar no colega, tipo, vou lá, tu tem facção, vou lá para ti, Omar, mapeio as tuas costureiras, vou tentar trazer. Sim. A gente sabe que tem alguém descontente ou não, porque tem com a gente também, por mais que tu procura fazer o melhor, mas sempre, porque nós, empresa menor, nós temos de tudo um pouco. Então, às vezes, é natural tu não conseguir fazer tudo bem feito, né? E vocês contratam quem não tem experiência, mas a pergunta seria assim, tem vontade de trabalhar, não tem experiência, chega a esse ponto de contratar ou não? Hoje já está num patamar... A gente contrata, mas em menor número, né? Porque hoje, por exemplo, assim, nós temos 4 manual para 26 costureiras. Então, a probabilidade de uma manual sair ou virar costureira é... Manual você diz hoje no que manual que trabalha, alimenta as costureiras, tipo, né? Entendi. Pega a peça, abastece, tipo, tu passa para outra para frente, ou corta um fio, ou vira a peça, né? É mais serviço, a gente fala de manual que é em pé, fora da máquina, entende? Sim. Então é mais difícil ter essa rotatividade, né? Nesse ramo, nesses anos todos, assim, há muita crise também?
nesse ramo de vocês? Tem, é bastante relativo. No nosso setor, assim, a gente não sente muito, uns 6 anos para cá a gente não sentiu tanto, porque a gente faz bastante infantil. Infantil, quem tem criança pequena sabe que tu comprou uma peça de roupa hoje, nem chegou a vestir amanhã, não serve mais, né? Então, e também assim, o artigo que a gente faz, eu falo por mim, né? Mas a gente escuta muito e depende da empresa que se pega, tem umas quedas sim. Até me surpreende porque hoje, anos atrás, se vendia que a BVTEX dava garantia de serviço de preço, né? Hoje eu não estou falando que eu escuto dos meus colegas, porque eu, a princípio, se eu puder escapar, não coloco, não por nada, porque eu não posso quarteirizar, que é uma maneira de eu ganhar em produtividade também, e eu não vou poder fazer. Se eu tiver BVTEX, não permite, né? É quase alguém mandando pra gente, né? Sim. Então a gente escuta muito Magazine que deixa na mão, sabe? Porque Magazine são tudo empresas poderosas, né? Porque você tem contrato o ano todo. Sim. A gente hoje costura para uma empresa só, 95%. Eu tenho uns contatos ainda que eu pego de vez em quando para não perder contato, né? Mas no ano passado a gente fechou com a Cristina, Malheira e Cristina, praticamente só com eles. Eles têm uma gama de 800 modelos do que a gente faz. Então, não quer dizer que nunca vão ficar 100. Sim. Aquele que te disser que nunca vai deixar 100 está mentindo, porque não tem como tu prever o futuro, né? Mas é uma probabilidade menor. Até agora a gente está tentando ingressar na moda praia também, fazer uma equipe para mais um artigo diferente. Então, assim, tem que estar nós procuramos fazer mais peças elaboradas. Sim. Teve uma época que a gente procurava só o básico, mas o básico todo mundo faz. Então eu sempre tenho um ditado para mim, nós aqui de Salete, nós, querendo ou não, nós estamos longe da maioria das empresas grandes que fornecem serviço. Numa crise, tu tem que fazer um artigo diferenciado para que eles pensem, não, opa, vale a pena eu segurar essa empresa porque quando eu precisar não vou achar. O básico que todo mundo faz é os primeiros que eles deixam na mão, né? Então, assim, é o meu pensamento, um ano e meio já praticamente 100% só elaborado. Tem 10% que vem no meio, até para equilíbrio, sabe? Porque também chega um artigo ali que tu vê que... Porque nem sempre o tempo é compatível com o valor, né? Então, assim, vê uma peça, tu perdeu um pouquinho, a gente vai lá, me manda um artigo diferenciado ali para mim conseguir ganhar produtividade, né? Sim. Então, a gente faz esse equilíbrio. Mas o nosso carro-chefe hoje, na maioria, são peças elaboradas. Nesse teu ramo... o que você avalia assim que é a maior dificuldade de tocar um negócio desse ramo de facção? Hoje, para nós, hoje é questão de mão de obra, primeiro, a logística também, né? Que a gente está meio longe de tudo. Vamos supor, nem falando em tecnologia antes, né? Às vezes tem a oportunidade de trazer uma máquina, mas não tem estrutura na nossa região. Quer criar hoje Tem pessoas que fazem, né? A gente até tentou, anos atrás, fazer a marca própria e tal. Só que está meio fora de mão, assim, fora do eixo, né? Sim. Do grande centro. Então a maior dificuldade nossa hoje é a questão de estrutura mesmo, né? Tipo, faltou alguma coisa, é longe, a BR-470 hoje como está. Sim. Para ti, hoje graças a Deus a gente consegue ir buscar. Mas para ti buscar uma etiqueta, vamos supor, para não parar, um exemplo lógico. Graças a Deus a gente tem, quando tem bastante serviço, não chega nesse ponto. Mas chega um momento tal de coleção, alguma situação que para não parar tem que correr atrás. Então essas coisas assim, isso eu falo de mim, tá? Tem outras pessoas que talvez a realidade de outros são diferentes, né? Mas nós mesmo é questão de estrutura, até falta uma peça às vezes. Hoje o cliente assim tem 99% que tu precisa, ele tem aqui, mas tem coisas que ele não é porque não quer, é porque sempre tem coisas novas que vai aparecendo, né? A empresa cria uma peça diferente, um aparelho que tu precisa, por mais que tu liga para ter mototáxi e tal, que logo está aqui, né? Mas assim, se for para classificar uma situação, hoje eu diria que seria mão de obra. Até não por faltar pelo que tu faz, Sim. Mas para ampliar, entende? O interesse em trabalhar em facção é por salário ou vocação? Eu só queria encaixar isso porque você comentou agora, né, sobre essa dificuldade. Eu vejo assim, a gente escuta muito, eu acho que é mais por vocação. Por gostar. O salário, na minha opinião, a gente consegue competir com a maioria das empresas, né? Às vezes uma empresa em questão de produtividade é um pouquinho mais um mês, outro mês, mas nós criamos uma política assim, de tentar valorizar mais em salário. Vamos supor assim, porque por produtividade a gente faz em grupo, tem pessoas que fazem individual. Cada um faz do jeito que acha melhor, né? A gente vê em grupo melhor. Mas eu vejo que produção em grupo tem a vantagem que todo mundo ganha igual. Mas às vezes, brigadeiro zíper ou uma especialidade diferente, Sim.
Elas vão escutar amanhã, não estou dizendo que brigadeiro de Zíper é melhor que a outra, estou dizendo que por questão de, para nós entender um pouquinho, diferenciar, né? Às vezes, se eu pego um Zíper, lógico, eu tenho que ganhar um pouquinho mais com uma que só fecha uma lateral, por exemplo, porque é uma especialidade a mais que a outra não tem. Então a gente tenta colocar em salário também, né? Porque é o mais justo. Porque para pagar todo mundo igual e daí ganhar em produtividade, é injusto. Daí, né? Sabe que sempre vai ter aquela, se puder escolher, eu vou escolher o melhor e tal, né? Sim. Nós procuramos ser o mais justo possível, sabe? Mas, como eu falei antes, nem sempre tu consegue acertar e não consegue agradar todo mundo, que cada um tem um pensamento diferente, e eu sempre vou achar que eu mereço mais, que eu sei mais, isso é normal, né? Ô, Genir, pela sua experiência também em Salete, assim, no geral, apoio do setor público, o que precisaria melhorar nesse ramo como um todo, na sua avaliação, na sua análise? Hoje eu vejo assim, na questão de estrutura para nós, se falar que nem antigamente, quando eu vim para a Salete, que se ganhou aluguel, hoje é mais difícil, porque até não ia comportar todo mundo. E eu vejo que direitos são direitos iguais. Se eu ganho, tem direito de ganhar também, né? Mas eu vejo, acho que falta um pouquinho assim, em questão de fomentar, de ensinar pessoas, porque a gente tem um custo muito alto para ensinar. Como quando, não me estudando política, mas quando eu fui vereador, consegui trazer aquele caminhão do Senai que conseguiu ensinar algumas pessoas ali, e tem que ser um curso também direcionado e que com potencial de pessoas sair em condições de trabalho, não só antigamente já pronto. Isso, porque tem cursos que também só vai lá custar em cima de papel que isso não resolve nada, né? Ajuda tu ter um domínio da máquina, mas para ti tem que já uma coisa bem estruturada, né? Sim, na prática mesmo. Né? E talvez assim, a gente não precisa, através de orientação para as pessoas que estão começando, né? Tem muitas pessoas que começam e se perde muito, teria que ter um suporte, até tem agora a sala do empreendedor, que eu vi esses dias ali, talvez daria para trocar uma ideia, através de Assis também, eu estou pensando agora, tá? Sim. Aí não quero que eles fiquem bravos comigo também. Sim. Talvez ali nesse setor mesmo, ter alguém para se especializar um pouquinho, não só no nosso ramo, mas pessoas que estão começando, eu vejo assim, eu passei dificuldade no começo, porque a gente tem uma pretensão e uma visão de um negócio. Porque se fosse voltar no tempo, você talvez mudaria muita coisa. Sim. Pela experiência que você tem. Porque eu sempre digo assim, eu paguei no bolso, né? Tive prejuízos enormes até aprender. Então hoje ainda tem sequela lá do passado, porque sabe que quando tu quebra, que indiretamente a gente quebrou quando veio para a Salete, porque tu muda tudo e, cara, não tem noção do que a gente passou. Graças a Deus e pessoas parceiras, a gente conseguiu, principalmente com o nosso funcionário, que eu sempre prezei eles, nunca procurei atrasar pagamento, um dia ou outro acaba acontecendo. Sim. Mas atrasava a dívida, mas não atrasava o pagamento deles, né? Que eu acho que é o nosso maior patrimônio. Mas eu vejo que o setor público talvez é em questão mesmo de orientação. De pessoas que estão começando a comprar linha junto, aviamento, né? E já para abranger para mais setores, quem está começando, porque no Brasil hoje é mais difícil fechar uma empresa que abrir, né? E o risco maior. Que deveria ter uma orientação na hora de abrir, né? Sim. De mostrar os prós e os quando você vai abrir, como você falou, né? Interessante isso, porque o que tem tudo, né, para pagar, né? Sim. Da questão de impostos, aí você vem... Isso, sim, a gente resumindo, né? Não só os impostos, é contabilidade, é toda uma questão, o próprio alvará, e aí vai, né? Chega, todos os anos, você chega no final de ano, você vê o que você pagou durante o ano, né? E muitas pessoas, mas eu vou abrir uma empresa, mas por quê, como, o que tem tudo para... É que sempre assim, quem está fora sempre acha que quem está dentro é mil maravilha, né? A maioria das pessoas pensa que quem tem uma empresa, o dinheiro cai do céu, que a pessoa vive num mar de rosa, que é só dinheiro. Às vezes você está tomando um chimarrão lá numa oficina, num colega para te dar uma relaxada, para não infartar. Sim. As pessoas acham que tu tá rico, né? Então, assim, tem muita... Essa questão. Antes nós falando de quem terceiriza hoje, tem um diferencial enorme de quem costura em casa e volta a trabalhar dentro da empresa. Porque quem costura em casa tem um pouquinho de noção do que eu estou te falando. E os encargos fica tudo para a pessoa, né? Pagar, né? Elas são empresárias autônomas, sim, né? Sim. Se não costurou, a peça não saiu. Faltou energia, não produziu. Estragou a máquina. Estragou a máquina, não produziu, né? Então tem todo um monte de coisa que se tu olhasse no dia a dia hoje, o dia que foi bem, podia pagar 5 mil reais para todo mundo. Mas tem esses imprevistos do ano inteiro, esses impostos que são muito altos, na minha opinião. Quando veio a pandemia, que foi
tá perdoado. Perdoado não, foi prorrogado 90 dias lá o imposto. Parecia que certinho o lucro é o imposto, né? Que a gente, e o Simples hoje, o Simples junta, agrupa tudo num só. Sim. Mas depende da porcentagem, nem todo mês tu sobra 7, 8% líquido. A sua empresa, tu tens hoje o pensamento de projeção ou manter a estrutura como está hoje com toda essa equipe sua? Um sonho que a gente tem, né? É futuramente a gente conseguir pegar a peça em rolo e entregar ela embalada. E daí com isso tem que investir em talhação, embalagem, né? É um processo jamais... Com essa classe texto que a gente estava ali, até a gente quando era vereador, nós temos esse primeiro passo, daí não para mim, mas trazer para o município, né? Sim. Na época não avançou, não deu certo e tal, mas ainda temos eu tenho esse sonho, se conseguir sozinho, ótimo, se não, fazer parcerias para trazer. Porque bordado, por exemplo, tem muitas coisas, só que tem que ser em parceria, porque eu sozinho abri uma estamparia, um corte, isso é loucura, né? Não tenho capacidade para isso de produtiva, né? Tem que fazer parceria com mais gente, com mais facções e com mais empresas que fornecem, né? Mas o sonho mesmo, meu e da Elaine, né? É de nós um dia chegar, pegar o rolo, não marca própria eu tirei da minha cabeça porque isso é muito risco, né? E como eu disse, para ter marca própria aqui nós estamos fora de centro. Sim, sim. E tem que ter um capital de giro muito alto na frente, né? E até para venda, tudo. E assim, ali a gente teve pertinho de começar. E também, lógico, estamparia, bordado e tal, não precisa fazer uma estrutura muito grande, cada no seu tamanho, né? Mas o meu sonho, sim, é de um dia a gente conseguir pegar o rolo, eu vou lá de ti, assim, por exemplo, a marca, eu quero essa calça, né? Eu pego o rolo, venho, faço a projeção, tudo, corto. Nessa parceria que a gente estava fazendo com a classe, eles davam um molde já, né? Uhum. Então já é uma engenharia menos, né? Estilista, modelista, um custo a menos, né? Tem tudo isso. Já pega essa estrutura pronta, né? Hoje muitas empresas fazem, mas conseguem lá em Criciúma isso, né? Então, trazer para cá, Lonta, se não me engano, Rio do Oeste, se não me engano, tem uma empresa que faz. É mais em questão de tecido, né? Uhum. Mas é uma ambição, um sonho que a gente tem de futuro conseguir fazer isso aqui também, né? Sim. Ô, Genuir, nessa trajetória toda da sua empresa, o que mais marcou para ti? Que tu lembra, assim? O que mais marcou foi o aprendizado. Eu sempre digo assim, trabalhar com dinheiro, trabalhar é muito bom. Porque muitas pessoas julgam uma decisão tua, uma atitude da gente, né? Porque a pessoa não fez isso, porque não fez aquilo. Eu cometo isso também, vamos falar politicamente falando, a gente sempre ia fazer melhor, aquelas coisas todas. Mas o que marcou muito para mim, e depois de alguns anos, uma pessoa que me julgava me falou isso, né? Que ele teve uma empresa também, entendeu algumas atitudes minhas. Porque quando tu não tem dinheiro para todo mundo, tu vai ter que administrar da melhor forma e tu vai traçar prioridades daquilo que tu precisa para sobrevivência, para te conseguir dar a volta por cima e depois honrar teus compromissos. Mas de tudo isso para nós, assim, hoje eu vejo que marca, que hoje eu olho para trás e penso, poxa, tem cada peça que está lá de dentro que não dá para acreditar que foi a gente que fez, né? Eu sempre falo para elas, quando a gente tem oportunidade, devido falar mais, né? Eu sempre vejo que elas são artistas, né? Tem peças que não tem noção, jaqueta, que chega lá, chegou um macaquinho esse ano, que até nós brincamos, que agora a gente entende porque eles passam o macaco para frente, né? Foi um macaco elaborado e tal. Mas, cara, tudo que vem pra gente, graças a Deus, consegue fazer. De todo esse período, de quando a gente começou para agora, o que mais marcou realmente foi isso. O potencial que a gente tem, que às vezes a gente nem percebe, né? Uhum. Eu falo isso que marcou para mim, mas sozinho, nesse sentido, eu não conseguiria nada, né? Mas em questão de desde que a gente começou com uma maquininha de fundo de quintal, hoje do patamar que a gente está, nada é seguro para sempre também, né? Porque para crescer é difícil, quanto mais alto, mais fácil eu tomo, né? Mas, tipo assim, hoje marcou muito assim, é a gama de produto que a gente faz, com o grau de dificuldade que a gente faz e, graças a Deus, com qualidade. Né, que isso é uma coisa que na época a gente veio para a Salete, os primeiros meses, como estava aprendendo, foi terrível, né? Eu até tinha trauma hoje eu não consigo, às vezes, na revisão, porque para mim tem que ser tudo, não pode ter uma tolerância, nada, né? E eu tenho um trauma daquele do passado ainda, mas hoje eu me orgulho muito do patamar que a gente chegou, com a gama de produto que a gente faz
e com as pessoas que a gente tem trabalhando com a gente. A gente hoje tem pessoas que, no meu conceito, são pessoas muito boas. A gente sempre fala as melhores, né? Sim. Não quer menosprezar quem está em outro lugar. Sim, sim. Né? Mas a gente tem que... As pessoas que a gente tem hoje, tem pessoas para tudo e conseguir fazer tudo. E nesses anos todos, eu falo assim, tem que ter bastante força de vontade, e você também em algum momento pensou em desistir desse ramo? Sim, porque chega um momento assim que é frustrante, né? Tipo, vamos supor assim, teve uma época, alguns anos atrás, vamos supor assim, que tu produzia até dezembro, janeiro, fevereiro e março, tu perdia, né? Nossa. Porque assim, hoje, as pessoas olhando hoje como tá, não tem noção do que foi a caminhada de 20 e poucos anos, né? 6, 7 anos para cá que a gente está estruturado, consegue ter uma produtividade, né? Mas lá atrás, ou tinha pessoas ou não tinha máquina, não tinha máquina ou não tinha pessoas, né? Então assim, hoje, se comparar, olhar para trás, cara, foi... eu penso assim, ó, tem que ser forte, tá? Grande história. Até porque assim, ó, em questão de facção, como em outro setor também, acabamento, mas vamos falar de nós, de facção. Tem muitas coisas, vamos supor, a estamparia, fez uma estampa errada. Ou a talhação, talhou errado. Chegou na costura, vai aparecer. Então o pepino está na nossa mão, né? Então essas coisas assim que mais faz, às vezes, tu refletir, pô, vale a pena? Porque sempre lá na frente, se chegar uma peça mal costurada, o outro vê antes, a gente sempre tem um cuidado, monta 5 peças antes para ter certeza que está tudo certo. Mesmo assim, acontece, né? Mas vamos tentar diminuir o risco. Porque eu sempre falo, a gente tem que olhar antes de fazer, porque depois que fez a culpa é nossa, né? Mas é as injustiças do nosso setor que eu vejo, que às vezes eles cobram lá no produto final algo que não foi da gente. Mas não teve atento, porque quando é mais que uma pessoa, tu sabe, né? Nem sempre tenta fazer o melhor, mas um dia deu uma distração, alguma coisinha, ou não viu também, porque é possível, né? Mas que dá vontade de desistir às vezes dá, né? Eu pelo meus motivos, pelo aquilo que eu faço, e daí, com certeza pelo motivo dela, né? Mas graças a Deus, Deus sempre, como eu falei, não para alongar, uma vez eu estava na sessão, faz uns 7 anos, eu estava na transição dessa empresa que a gente ficou 20 anos, daí a gente percebeu que já não estava mais com muita produtividade e tal. Daí fui para a sessão, não tinha quase nada para fazer no outro dia, né? Você diz a sessão da Câmara de Vereadores. Isso. Eu tô meio que, né? Sim. Não, só para daí, tipo, eu tava lá e eu fui para lá e pensei, meu Deus, por que eu vou... Mas a Helena não sabia disso, né? Que não tinha produção para daqui 2 dias, né? Eu pensando, eu sempre prezo, e graças a Deus, Deus me ajuda sempre, né? Até eu vejo que a gente acaba depois vendo que foi errado, mas foi por um acerto, né? Sim. E do nada, uma empresa que nós já tinha trabalhado há anos, quando o cara conta essas coisas, parece mentira até, mas assim, quando acabou a sessão, eu olhei uma mensagem do cara. E em 2 dias eu fui buscar um lote, mas no outro dia já vieram com um caminhão com 6, 7 mil peças ali, né? Nossa. E deu até, daí a gente ajeitou para aumentar a produtividade com essa empresa hoje, né? Mas até nisso, fui sempre sem previsão de nada e graças a Deus, na volta já deu certo, né? Já que você falou aí, sessão de Câmara de Vereadores, eu já quero aproveitar aqui a oportunidade para essa etapa final. Você foi candidato a prefeito nas últimas eleições. Como é que você faz uma análise? Como é que foi essa experiência? Né? Você que também foi vereador por um período de 4 anos e depois candidato a prefeito. Marcos, para mim foi uma grata, assim, uma experiência muito grata. Eu tenho uma gratidão muito grande, né? Primeiro para ser vereador, eu sempre, quando eu falei na campanha que eu desde pequenininho brincava no pé de árvore, que eu tenho um sonho, que eu me vejo como prefeito, que eu acredito que eu tenho dentro de mim algo diferente que eu possa dar para o município, né? Não quer dizer que com isso os outros não fazem bem. Sim. Porque cada um tem um ponto de vista, né? Se eu for, vou ter prioridades, se tu for, vai ter outras. Isso é questão de ponto de vista. Mas quando surgiu a oportunidade de eu ser vereador, quando eu fui eleito, por mais que as pessoas falam mal de político, que a politicagem que faz essa bagunça toda, né? A política é fundamental, em todo lugar tem política, né? Mas a politicagem que desanima um pouco, né? Mas quando eu fui, e que foi surgindo a oportunidade de eu ser candidato a prefeito, eu sou gratíssimo pelas pessoas que votaram para mim, né? Não tive a oportunidade, talvez, de ainda falar botei no Facebook, mas no ar a primeira vez. Sou grato a todos que confiaram em mim, porque é um orgulho muito grande, né? 2.204 votos
com o cenário que a gente tinha, Sim. com uma baita de uma prefeita do outro lado, né, que eu sempre digo, tem um lado bom, que as pessoas sabiam que, no meu ponto de vista, né, quem ganhava ia estar em boas mãos. Então foi um momento que eu tenho tristeza, lógico, de ter perdido, mas foi uma experiência. Eu sempre falo assim, ó, quem tem a oportunidade de disputar uma eleição para prefeito de um município, saber que se tu ganhar, primeiro para te estar lá, já é um fato que é de muita honra, eu penso assim. Sim. E se tu ganhar, tu puder fazer diferença para algumas pessoas, e estava num passinho, né? Podia dar certo como não deu, mas para mim é muito gratificante. Os pontos positivos e negativos de uma candidatura a prefeito, na sua análise? Os pontos positivos, as pessoas que te ajudam, as pessoas que estão junto contigo, as probabilidades, as ideias que vai surgindo, que eu sempre digo que já valeu a pena a nossa candidatura, porque quando se falava em ligação asfáltica, que hoje assim, ó, e logo vai sair de Salete a Rio do Campo também, e não é porque politicagem, não, porque as coisas mudaram antigamente, né? Hoje vai desafogar 470, então é fundamental para 470 também, né? E a gente tinha essa afirmação que ia ter ligação. A gente colocou no plano de governo, focamos muito. Nas minhas falas, nos meus 4 anos, eu sempre, toda visita que eu fazia para deputado, eu sempre pedia a ligação, né? Tem um lado positivo, por quê? Porque tu acaba, tanto na política, tu consegue influenciar em algumas coisas. Fora eles não te dão muito ouvido. Porque política, tu sabe, é uma pirâmide, né? Um precisa de voto aqui, lá, e então, assim, coisa que podia vir naturalmente, mas tem que fazer aquele jogo de... é difícil. Me ajuda lá que eu te ajudo aí. Então, assim, já valeu a pena. Sim. Lógico, a Chica teve mérito de trazer depois, né? Mas para nós, só pelo fato de nós ter focado muito nisso e tinha o compromisso do Moisés, sim, de trazer para nós, independente de a gente ganhar ou não, que é o mais importante, que não se faz política, se eu perder, deixa lá então, né? Sim. Lógico, se ela não tivesse ido atrás também, não tinha conseguido, porque ele tem aquele jogo de cintura, né? Aquela pressão política, né? Que ela passou, mas graças a Deus ela trouxe, né? Então, tem essas coisas boas. Por exemplo, hoje eu vejo que o comércio é mais distribuído, é mais ajudado mais... Ajudado não, dividido para mais pessoas, que antes não era, que a gente focou muito na nossa campanha. Então, os prós, na minha opinião, é aquilo que a gente botou em plano de governo, mesmo perdendo, que acabou a administração acatando. Inconsciente ou não, mas a gente vê o que foi feito diferente. Porque houve o debate, né? Eu sou a favor disso também, que muitos dizem, porque não devia ter deixado ela sozinha. Então, acho que eleição, independente do que for, tem que ter disputa. Sim. Porque cresce... O debate, ele ajuda, né? Cresce com isso. Como você falou, o casamento, ideias, né? O casamento, se de vez em quando dá uns embates ali, ele cresce, né? Esse é o ponto positivo. O negativo é a politicagem, né? Aquelas coisas de... Tu não sabe se tu está confiando na pessoa certa ou não, mas tu precisa e... Você disse que há muita trairagem dentro de uma campanha. Não digo trairagem, mas oportunismo, né? Infelizmente... E assim, nem é só nós aqui não, tá? Isso vem de cima geral. Já, né? Muda muito, né? Muda muito. Antes de uma pré-campanha, depois da campanha, após campanha... E eu assim, eu tenho uma coisa em mim, não que eu sou santo, que sou perfeito, não. Mas eu tenho um pensamento que, assim, o poder público não é para benefício próprio. Eu vejo que não é para empregar a gente, né? É para fazer o necessário. Hoje eu já vejo que tem muitas coisas que teria que ser terceirizado já também, para diminuir custo e tal, né? Mas é um ponto de vista meu, né? Mas, assim, tu vai de candidato, tu vê que não todas, tá? Porque, graças a Deus... Eu tinha muitas pessoas boas do meu lado e tanto essa não tinha feito tanto voto, né? Que na minha opinião. Mas assim, tem muitas pessoas que se tu não ceder ou não fazer alguma negociação, vai para outro lado. Não tem erro e vai embora. E se for detalhar, nós vamos longe aqui. Vamos longe. E não vão lembrar e vão ficar triste. Uma campanha, há uma diferença também, porque você fez uma campanha para vereador e uma campanha para prefeito. Há uma diferença bastante grande, é bem mais difícil, Janeiro? Sim. Mas vereador... Porque muitos falam assim, mas daí vai de candidato a prefeito, todo mundo acaba trabalhando pro candidato a prefeito, mas não é bem assim, né? Não, é complicado. Porque assim, por questão de estrutura, né? Sim. Porque quando se fala em dinheiro para uma campanha, não é dinheiro para comprar voto, é dinheiro para estrutura, né? Para vereador eu consegui montar essa estrutura. Eu tinha meus 15, 20 cabos eleitorais fiéis, que foram... Porque cada um de nós tem 5, 10 votos, o resto vai ter que ter pessoas que têm esses votos peraizando, né? E ajudando. Eu consegui manter essas pessoas até o fim, desde o início. Quando a gente foi para prefeito, a gente achou, vamos ampliar 10 vezes, que tá bom.
mas não 10 vezes é pouco, tem que ampliar 100 vezes, sabe? Até porque daí envolve muita coisa, né? Até os próprios vereadores, porque eu era um vereador e tinha mais 20 e pouco naquela época lá. Então, o candidato a prefeito tem essa responsabilidade dos outros também, né? Sim, sim. Então, a gente tinha mais 15, 17, agora nós tinha 16 candidatos, né? Porque hoje uma estrutura em Salete para candidato a prefeito, que aí não é só abrange, né, essa questão da candidatura a prefeito, que seja vereadores também, mas hoje para a estrutura, como você falou, não comprar votos, chamou atenção agora. Mas hoje é de 200, 300 mil para cima, né? Para cima. Porque hoje, na minha opinião, 70% é mídia. Podia ser botar mais, né? Sim. Porque essa visita, essa muita coisa assim, eu vejo que hoje já não precisaria mais tanto. Cidade pequena, principalmente. Eu passei uma eleição a prefeito em Indaial, lá não teve visita, eu tive visita de um vizinho meu que era candidato a vereador, porque era do loteamento nós tínhamos comprado o terreno dele, né? Então ele é nosso vizinho de porta. Sim. Lá não se vê, lá se vê mídia fazendo, e aqui todo mundo se conhece, né? Tem essa visita, essas logísticas todas que dá custo também, né? Sim. E eu vejo sempre assim, ó, pessoas que estão trabalhando para ti, porque eleição quando tu monta uma equipe é trabalho. Muitos pensam porque a pessoa está ali para estar ganhando, está querendo, não. Muitas pessoas vão por amor, porque gostam da gente, mas a maioria tem suas despesas e a gente Sim. tem... Carro, gasolina, é tudo, né? Alimentação. A estrutura do santinho, que se diz, né? E uma campanha assim, pouco se dá importância, mas é o jurídico de uma campanha que custa caro também, né? Porque são detalhezinhos que tu tem que ter que... Para ter orientação, o acompanhamento, Isso. tudo. Então é daí para cima. Se quiser brincar, disputar. Eu te pergunto agora, é difícil mudar o sistema? Eu falo da política atual, né? Porque muito se fala assim, mas tem como mudar o sistema, mas entra prefeito, sai prefeito e o sistema continua o mesmo. Eu vejo que talvez vai mudar um pouquinho se acabar cada eleição. Até esses dias, encontrei a Chica e dei parabéns para ela, que para primeiro da eleição que eu vi que está conseguindo um trabalho e fazendo algo, né? Sim. Perfeito ou não, é do jeito dela, mas está fazendo. Primeiro, porque senão assim, ó, tu vê... Mas o mais grave da eleição não é se vai fazer ou não. Se tu analisar, vamos falar do Bolsonaro. Não quero misturar, pelo amor de Deus, que é PT, que não é PT, né? Sim, sim. Tipo assim, eu não sou radical, não me considero. Eu acho perigo radical de extrema, eu acho perigo de tanta forma. Mas se tu analisar o Bolsonaro, quando ele foi candidato, ele falou assim, eu lembro, por isso que eu direcionei para ele naquela época. Primeiro para os ministros que ele direcionou, né? Pessoas que, na minha opinião, eram boas na época, o Guedes, né? O Paulo Guedes, o Sérgio Moro, que eu era fã dele e tal, né? A redução de toda a estrutura, né? Menos Brasília e mais Brasil, que isso era fundamental, né? Porque hoje é um absurdo, vamos por Salete mandar todo o faturamento para lá e depois eles devolver o que nós precisamos aqui e um pouquinho nós temos que buscar. Sim. É loucura isso, né? Mas afinal é o sistema, a pirâmide, né? Porque daí manda para lá, do deputado outro, eu estou te ajudando. Sim, vai fazendo. Pegou nosso dinheiro, está devolvendo e está nos ajudando. O hospital, por exemplo, a tabela do SUS não é atualizada há quantos anos? Porque se atualizar, ela é autossustentável, não precisa estar deputado mandando dinheiro, né? Então é uma pirâmide. Eu vejo acabar a eleição, porque para não fugir do assunto, não se alongar demais, que eu me empolgo às vezes, né? Bolsonaro, eu lembro quando ele não queria sair, ele falou uma frase assim, eu vou ser o candidato do Brasil por um mandato, o mais odiado, mas vou tomar medidas necessárias para mudar o Brasil. Se pegar uma avaliação de um ano e pouquinho do Bolsonaro, foi um ótimo presidente. Não estou botando mérito de se ele foi bom ou foi ruim, nem se, né? Sim. Comparando com ninguém. Só para comentar estou falando o sistema. comparando o sistema. Quando ele decidiu ir para a reeleição... Entrou no jogo de novo. Começou a se aproximar do Centrão, pessoa se destacava perto dele, foi... Sim. Né? Porque a liderança não pode se criar ao redor, porque ele pode ser o candidato no lugar da pessoa. E a gente vê muito aqui em Salete, infelizmente... Se vê poucos nomes para candidato a prefeito porque não se deixa criar expectativa. Exato. Mas eu tenho um sonho de ser prefeito. Eu consegui na vez passada. Talvez eu vou conseguir de novo daqui 20 anos. Porque o sistema ele é muito... Sim, mas né? Essa eleição ela é diferente da anterior, né? Sim. Porque não tem reeleição. Então acaba sendo diferente da anterior. Essa sim, né? Essa que vamos passar agora. Vai vir muita vinculação, vão vincular muitos, mas isso faz parte, né? Até porque acabando a eleição, o candidato que vai do lado da pessoa que está no poder acaba tendo algum benefício ou não. Mas não é a pessoa. Não é a pessoa.
Eu sempre falo assim, ó, cada um tem as suas ideias e eu não sou você, você não sou eu. Então não quer dizer que eu deixei o meu cargo e passei para ti que tu vai ser igual a mim. Porque cada um tem as suas particularidades, né? Sim. Então não dá... Hoje, sabe o que eu vejo, Marcos? É que vai no Brasil inteiro, tá? Não tô falando, minha opinião também, pelo amor de Deus. Hoje se vai eleger muitas pessoas boas, mas muitas pessoas ruins por ser extrema-direita do PL ou extrema-esquerda do PT. Porque tem muitos oportunistas, não estou dizendo todos, pelo amor de Deus, não estou dizendo que é o caso nosso de Salete, mas que eu escuto, e a gente às vezes assiste um pouco na Câmara lá, está muito polarizado, extrema-esquerda e extrema-direita. Então, se eu sou do Bolsonaro, Santa Catarina, por exemplo, se é do Bolsonaro é bom, se não é do Bolsonaro é ruim. Tu vai para outra região do Brasil, se não for PT, né? Então, eu acho que é muito radicalismo em cima de pessoas, porque o partido primeiro que é necessário para ti ir para uma eleição, mas não deveria existir, né? Porque quanto mais coligação, mais acerto, né? Deveria ser sempre as pessoas. As pessoas, e infelizmente não vai ser. Antes aqui de finalizar, o que mais lhe marcou na campanha a candidato a prefeito? Que tu podes contar. Assim, ó, o que mais marcou foi a família, né? Tipo assim, a aproximação. A família eu sou eternamente grato, tanto na minha de vereador, né? Sim. Teve pessoas, eu não vou falar o nome, vou falar só da Salete, minha cunhada, e do Clésio, meu sobrinho, que foram casa por casa, fizeram até mais do que eu, foram fantásticos na minha campanha de vereador. Prefeito também tive pessoas assim. O que mais marcou na campanha de prefeito foi a recepção das pessoas, né? Por mais que não venci, eu me considero merecedor, né? Eu fico triste pelas pessoas que me ajudaram, que estiveram comigo, né? Porque querendo ou não, as pessoas sofrem, né? Que não adianta dizer que não. Mas assim, ó, as visitas que a gente fazia, as ideias que a gente escutava e a expectativa que tu podia, que a gente criava em algumas pessoas, que querendo ou não, algumas ideias diferentes da gente tendo, de um de outro, vai ser sempre normal, tu cria expectativa para alguém. Mas eu, assim, para mim, o mais que marcou e fico feliz é a recepção que eu tive nos lugares que eu fui. Até eu fui cobrado, às vezes brigavam comigo que eu demoro demais, né? Sim. Mas para mim foi uma alegria muito grande eu ter contato com pessoas e conhecer pessoas novas, pessoas idosas, pessoas do interior, né? Que o interior eu sempre fui da cidade, não conhecia muito, eu acabei conhecendo pessoas. Mas o que marcou foi isso. E assim, e a oportunidade, né? Aquela expectativa assim, pode dar certo. Não deu, mas podia ter dado. E o futuro político de Genuir Quiniz? Sim, Marcos, eu tenho pretensão de voltar, de ser candidato de novo, né? Eu vou, lógico, esses 4 anos agora a gente ficou mais com a família, porque meus meninos, porque as pessoas que estão fora também, outra coisa que não é que nem empresário, a gente falou antes, né? Sim. Eles veem a política como só o oba-oba, né? Mas eu, quando me elegi vereador, o Henrique tinha recém-nascido, o Augusto tinha 4 anos, eu tentei fazer diferente, tentei participar de muita coisa, viajar bastante, buscar conhecimento, buscar... Bem, porque vir para Brasília às vezes nem sempre era o melhor, às vezes no telefonema, mas conhecia pessoas, contato com vereadores de outro lugar, ideias novas, né? Eu ficava pouco em casa, né? Então, tipo assim, e daí a gente pensou, não, depois de prefeito também foi um desgaste muito grande emocional, porque a Daniela era presidente do partido, a minha esposa, minha cargo eleitoral, e acabou sofrendo muito com isso, né? Sim. Então, nessa a gente pensou, fica meio fora, não trabalhamos para isso também, mas tem sim, eu tenho ideia, intenção, vontade de um dia, se Deus quiser, de disputar uma eleição novamente na majoritária, né? De disputar candidato a prefeito novamente. E lá espero que, se Deus quiser e as pessoas quiserem também, ser um resultado melhor, né? Sim. Dependendo, a gente não sabe o dia de amanhã. O amanhã Deus pertence. E falei no começo, né? Eu sempre acredito assim, que a vontade de Deus nem sempre é a vontade nossa. Sim. E eu acredito que o que é para ser da gente, Deus dá um jeito de trazer para a gente. Nós temos que abrir a porta para que ele entre e trazer, né? E às vezes não deu certo porque não era para dar, por algo melhor, como eu falei da empresa, né? Sempre quando uma coisa errada dava, é para outra certa vir. Ali se não deu certo no momento, Deus sabe por quê. E futuramente a gente vai entender, né? Muito obrigado, agradecemos Genuir Quiniz, empresário do ramo de facção, é assim que se fala?
Nós falamos assim, né? Muitos falam setor têxtil, né? Setor Fica têxtil. mais chique assim, né? Facção se confunde muito. Ex-vereador também do município de Salete, muito obrigado por participar, compartilhar aqui também essa tua experiência com a gente no nosso canal e o espaço para a sua mensagem final. Fico agradecido, né, Marcos, pelo convite. Espero, de certa forma, ter conseguido compartilhar com as pessoas um pouquinho do que a gente faz. Meio de supetão, às vezes a gente deixou coisa importante para trás, né? Sim. Mas quero aproveitar o momento também para agradecer a Elaine, que sempre esteve presente, que é uma das fundadoras e que o sucesso de hoje tem muito a crescer, muito a melhorar, mas o sucesso de hoje de chegar até aqui tem muito mérito dela, né? Que sempre foi parceira em tudo, na empresa e na política. Agradecer a Deus sempre, né? Que sem ele a gente não é nada. Meus pais, minha mãe em memória, que ela foi sempre... Descobri que no final da vida dela, que o sonho dela era ser costureira. Olha a ironia do destino. Olha só. Né? Quando ela estava nos últimos dias, que tive o privilégio de conhecer mais ela nos últimos 30, 40 dias dela ali. Então eu achando que ela queria ser uma psicóloga, né? Mas ela quis ser uma costureira, porque ela sempre gostou de ajudar muitas pessoas e conversar, né? Então, tipo assim, eu vejo que Deus também colocou nós nesse ramo, indiretamente, de uma forma certa ou errada, por ela também. Né? Agradeço a oportunidade, agradeço aos nossos funcionários de hoje e dos que já não estão mais com a gente, que foram para outros caminhos, né? Mas que desde o início, todos que passaram por nós foram fundamentais e importantes. Hoje, quem está lá, eu vejo sempre o nosso maior patrimônio, quem está hoje e quem foi o pilar, né? A base de tudo, o início, uma máquina mais se conquistou foi por causa delas também. Agradecer a Sandra mais uma vez por ter acreditado nós no começo. Hoje nós temos, não vou citar muitas pessoas lá, nós temos a Diane, temos a Kenny, temos a Paula, e sem ser as líderes, né? A Elaine, que é nosso pilar. Todas as pessoas são parceiros, são companheiros, e vejo que é fundamental. Se não ter as pessoas certas do bem do nosso lado, não adianta eu querer ter sonho, querer ter pretensão alguma, que não vai chegar a lugar nenhum. Agradeço a Deus, agradeço a oportunidade. Sim. Espero ter contribuído com alguma coisa. Então tá bom. E sempre Fluminense. Sempre Fluminense, agora cada vez melhor, com o monstro de volta, né? Acho que vai ser o bi de novo, né? Muito obrigado. Olha só, com a gente hoje, Genuír Quiriz, aqui em mais um podcast. E na técnica, o Muriel Canaã, que pulou fora. Era do Fluminense, agora não é mais do Fluminense. Quem que é? Agora ele foi pro Palmeiras. Agora é palmeirense.